Programa Fala Carlão. Oferecimento. Olha só, gente, no Fala Carlão que começa agora, você acompanha o 9º dia, isso mesmo, o 9º dia de cobertura COP30 aqui em Belém. Exclusivo só no Fala Carlão. Ô Maurício, me conte um pouquinho, vamos olhar em retrospectiva, obviamente você vai perguntar, ué, mas Carlão, Maurício não é o presidente da DSM aqui na América Latina, ele é tudo isso, mas agora ele já deu a famosa aposentadoria, está vivendo um período aí que ele tem que ficar quietinho. Me conte, me atualiza, Maurício. Bom, vamos lá, na verdade, eu deixei minha vida executiva em maio desse ano, e tem esse período que eu ainda estou atrelado com a corporação, que termina agora no fim de novembro. Entendi. E nesse meio tempo, obviamente, eu tinha algumas atividades que eu fazia em paralelo, além da presidência da América Latina, além da presidência global das parcerias que a gente tem na DSM Feminist. Eu tinha algumas coisas que eu fazia e continuei fazendo, né? Uma delas, e a razão que eu estou aqui, como presidente do Conselho da Associação Brasileira de Bioinovação. Mas também continuo como presidente da Câmara de Comércio Brasil-Holanda e continuo participando de outros conselhos, né? E a gente está agora terminando a minha jornada executiva. Estamos buscando o que vem depois, né? Qual é a nova vida? Qual é o novo ciclo que está se abrindo para a gente? E assim, a gente está, nesse momento, buscando alternativas interessantes, e aquilo que eu disse para você anteriormente, eu tenho a responsabilidade de entregar um pouco da vida privilegiada que eu tive. Então, eu quero ajudar as pessoas, quero continuar ajudando as pessoas, quero continuar fazendo que esse mundo seja um pouco melhor. Pois é, os mais jovens, o pessoal que está chegando por aí, não pode dispensar da sua experiência de contribuir. E aí eu queria aproveitar, eu sei que você é um frequentador desses encontros multilaterais, até a gente estava falando aqui da Davos, onde você já esteve lá 7 vezes. Eu queria que você falasse um pouco qual é o espírito deste tipo de encontro e qual é o seu espírito, o seu propósito de estar aqui hoje. Veja, Davos, digamos que o Davos ele está mais relacionado com o negócio, com a iniciativa privada. Entendi. E a COP nasceu com os governos, certo? Então, assim, essa é uma grande diferença. Só que a COP veio evoluindo muito. Se transformou hoje aqui, o que tem de iniciativa privada impressionante. É bastante. Impressionante. Mudou muito desde a primeira COP até hoje. A COP é um negócio bastante diferente. E eu quero fazer aqui uma ressalva importante, que a COP no Brasil é uma ocasião especial. Eu me sinto privilegiado de estar aqui nessa COP. E tenho que dizer que, apesar de tudo que foi noticiado pela imprensa, você esteve aqui mais tempo que eu, vou ficar apenas alguns dias. Espetacular a organização. Eu acho que está funcionando bem. Me atualiza, o que a BBI, você vem sempre nas COPs, enfim, qual que é o seu objetivo e como é que você está vendo esta COP específica? Carlão, o que a gente trabalha na BBI, né, então, como uma associação multissetorial e que representa ali empresas que investem no desenvolvimento e adoção de tecnologias inovadoras baseadas em recursos biológicos, né? A grande vantagem, né, dessas tecnologias é que elas permitem você desenvolver produtos já adaptados para a indústria ou novas soluções, né, com justamente uma pegada menor de carbono. Tá? E tudo isso baseado em inovação. E quando a gente enxerga, né, a COP, ela tem um papel fundamental para... Primeiro, você, além, obviamente, das questões climáticas e necessárias, né, ela também traz um componente quando a gente olha o artigo 10 do Acordo de Paris, o parágrafo 5º, ele traz claramente, ele reconhece que a inovação é fundamental, que o texto traz que é necessário investir em inovação para desenvolvimento econômico e conseguir atingir as metas de redução de emissão. Então, as discussões que estão aqui
no final, tá, elas vão estimular o desenvolvimento de soluções, seja essas soluções para adaptação, para resiliência climática, né, ou mitigação, e elas passam, né, não exclusivamente, mas passam necessariamente pela bioeconomia, pela bioinovação. Então, todos os setores que a gente representa estão investindo de alguma forma, tá, ou adotando tecnologias que vêm dessas inovações. Então, estar aqui em primeiro lugar, acompanhar as tendências, né, que vão direcionar depois as políticas públicas, e mais do que isso, a gente consegue também levar subsídios para o governo brasileiro, isso a gente faz durante o ano todo, né, justamente para que as posições sejam embasadas e representem o setor privado. A gente teve aqui essa COP, é bom que se diga e que se dê o crédito, né, nessa iniciativa da Embrapa e vários parceiros, que foi a criação da AgriZone, né? Não, é um espaço lindo, geralmente só para a pessoa que está em casa entender. A gente tem a Blue Zone, que é onde acontecem as negociações, onde a gente precisa estar com um credenciamento. A Green Zone, que é da sociedade civil, a zona verde. E a AgriZone está acontecendo dentro da Embrapa para poder mostrar para o mundo inteiro quais são as práticas que a gente faz lá dentro para mostrar. Então, essa inovação foi incrível no sentido de trazer uma unidade para o setor. Ainda assim, é muito diverso, então a gente viu dos mais tipos de cultivares, de cultivos de pessoas lá dentro. E é importante a gente ter essa relação com a sociedade também para a gente mostrar a potência que o Brasil tem. E já que você falou de mundo, falando em mundo, você é uma moça atirada, né? Você... Intrometida. É atirada, nada é difícil, é tudo fácil. E ela faz parte de uma entidade internacional. Aí eu queria que você me falasse, aliás, uma não, né? Duas, né? Me fala um pouquinho, eu mesmo quero saber detalhes disso, porque eu tenho maior interesse nesse tema, porque a nossa missão, como já disse várias vezes aqui, é mostrar o agro do Brasil para o mundo, mas também trazer as coisas do mundo, aquilo que o mundo fala, aquilo que o mundo quer, e levar e internalizar isso aqui dentro, né? Então, World Farmers Organization, o que é isso? Vamos lá, Carla. Primeiro, eu me sinto muito privilegiada porque tem pessoas que cuidam, algumas organizações que cuidam da gente poder aprender mais sobre elas. Então, comecei dentro de casa com a CNA, que é a Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil, tem um programa de juventude chamado CNA Jovem. Através dela, eu conheci a Nuffield, que é uma rede de pessoas ligadas à agricultura, e ganhei uma bolsa para poder estudar essa comunicação entre o campo e a cidade e para a gente poder se posicionar realmente como uma potência agroambiental. E aí, por aí, eu comecei a viajar pelo mundão, Japão, Indonésia, Nova Zelândia, para a gente tanto aprender com eles, quanto contar essas histórias também. E aí, depois, em seguida, no ano de 2020, na COP28, eu fui para Dubai, pela World Farmers Organization. Eles têm um programa chamado Gymnasium também, que também está ligado para a gente poder estar integrado. Hoje a CNA também faz parte da World Farmers Organization, então significa, a gente acabou de ter, sem ser na semana, agora na semana anterior, tivemos o fórum a cúpula dos produtores rurais lá na CNA, sediado junto com a World Farmers Organization, e é importante a gente ter essa voz única dos produtores, que os produtores estejam aqui em discussões como essas, para a gente estar presente às mesas, para a gente, nada pode ser falado sobre nós, tem nós, né? Então que a gente esteja presente às mesas para contar das causas que nos são importantes também. Vamos falar de COP. Você chegou aqui quando? Que expectativa que você tem para esse evento aqui? Bom, eu vim, é a segunda vez, no dia 14 de julho nós tivemos o Dia do Café na AgriZone, que eu achei muito oportuno para alinhar com o Fórum Brasileiro de Agricultura Tropical, que é liderado pelo ministro professor Roberto Rodrigues, e agora, alinhado com o setor nessa primeira oportunidade, eu vim por dois convites vindo de fora. A ministra de Meio Ambiente da França, para uma discussão sobre a lei anti-desmatamento da União Europeia, que aconteceu agora há pouco, no pavilhão da França, e mais à noite, às 8 horas da noite, naquela Aquapraça, uma praça que plana, né, no Rio, no pavilhão da Itália, para falar também sobre as novas regras ao fluxo do comércio e como o café brasileiro está se adaptando a essas regras. Vamos falar desse quesito. Você, dessa reunião com o pessoal da França, você deve ter notícia fresquinha aí sobre esse movimento da Europa. Me conta como é que anda isso. Olha, nós tivemos informações mais recentes vindas do parlamento, que recebe emendas até sexta-feira agora, mas uma proposta que está na mesa e foi anunciado é a postergação para 2026 e para pequenas e médias empresas para 2027.
e ali a gente vai ter um período ali de adaptação. Então, ou seja, a realidade vindo à tona e as empresas fazendo suas representatividades e mostrando que o mundo não está preparado. Mas, obviamente, nós do Brasil monitoramos 260 mil cafeicultores e aumentamos as vendas para a União Europeia. Os europeus, as autoridades, podem ficar nessa confusão das postergações, mas o importador ele se preparou, tem os seus próprios sistemas, tem as suas checagens, e isso gera uma necessidade de discussão a todo momento, que são os falsos alertas ao desmatamento, quando as checagens são diferentes. Então a gente está trabalhando muito fortemente nessa agenda da lei anti-desmatamento. Ô Marcos, vamos falar um pouquinho disso, porque o cara que chegou agora e não sabe do que nós estamos falando. Vamos desenhar para o povo do que nós estamos falando, que é a nova lei aí que o Parlamento Europeu aprovou e ia começar, não vai. Explica para nós aí o que nós estamos falando. Com satisfação. Tudo começou em 2023, quando a União Europeia, dentro do Pacto Verde, com 60 regramentos, lançou a lei anti-desmatamento. É uma lei que diz para certos produtos agropecuários, como café, carnes, soja, florestas plantadas, cacau, couro, as carnes que eu já mencionei, só podem entrar no âmbito da União Europeia dos países membros comprovando que é zero desmatamento pós-dezembro de 2020. Além disso, que respeite as suas legislações nacionais. Então, depois dessa aprovação em 2023, a implementação que é a novela, porque era para ser implementado em 1º de janeiro de 2025. Então, a primeira postergação aconteceu em dezembro de 2024, numa pressão muito forte. Foi postergada para 1º de janeiro de 2026. O que a gente está discutindo agora é uma nova postergação para 1º de janeiro de 2027 e para o meio de 2027 para as empresas pequenas. Então, mais uma vez, o Conselho Europeu, o Parlamento Europeu está recebendo emendas e está fazendo uma discussão sobre o que vai fazer com a EUDR, inclusive rediscutir questões centrais da lei. Eu acho que foi um acerto fazer a COP em Belém, e eu acho, aliás, que as COPs não deveriam ir para lugares onde já não se tem mais nada para fazer. Lugar de fazer COP é lugar onde tem problema, onde a gente tem baixos índices de saneamento, onde a gente precisa enfrentar. O mundo precisa conhecer essa realidade, né? E é isso, eu acho que esse é o grande legado dessa COP. E também, por outro lado, também queria ressaltar, por exemplo, a AgriZone, que pela primeira vez a gente vê a agricultura, a pecuária participando efetivamente de uma COP. Eu acho isso muito, muito bom, né, Elber? Essa é uma COP mais realista. As pessoas encontraram a realidade, encontraram aqui a floresta amazônica, encontraram as chuvas que acontecem 2, 3 vezes por dia. Só isso, o sujeito já sai daqui, não, eu tenho que preservar, que beleza, a chuva chega em tal horário, depois ela vai embora, isso aqui é maravilhoso. Isso tem a ver com a floresta e com a preservação da floresta. Tem também os desafios de um país em desenvolvimento, de um estado também que carece de muita coisa. Eu achei que o governador, eu até falei pessoalmente, ele foi extremamente afoito, corajoso, ele quis mostrar o estado para o mundo e mostrou muito bem, mostrou o povo, e isso foi fundamental. As COPs têm que ter isso como pressupostos, principalmente quando a gente entrou na fase agora de implementação e não mais de discussão em gabinete. Vamos discutir sempre em lugares em que a gente possa ver a exuberância do planeta, a beleza do planeta, mas, por outro lado, também as dificuldades da sociedade de se adaptar. E o tema adaptação é muito relevante também nessa COP. Adaptar, porque só mitigar não resolve mais. A gente já está sofrendo as consequências das mudanças climáticas. Que programa, hein, gente? É mais prateleira de cima, simplesmente impossível. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, a hora é agora. Se inscreve aí. Valeu, gente! Fui!